A paz do Senhor, queridas. Hoje é o nosso culto da mulher. E eu creio que este é o último culto que fazemos online. Já vemos as coisas se abrirem para que nós possamos estar juntas novamente, né? A experiência do batismo outro dia foi tão preciosa quando nós estivemos todos juntos na igreja, alguns, mas nós vamos poder estar juntas novamente e nós vamos poder celebrar ao Senhor e cantar louvores ao nosso Deus, porque durante esse tempo todo de pandemia, de crise, o Senhor esteve conosco, nos livrando, nos sustentando, nos abençoando. Então, com alegria hoje, nós nos reunimos, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, mas nós podemos reunir para aprender da palavra, para celebrar o nome do Senhor, para chegar diante dele com o coração grato, louvando-o por cada um dos seus benefícios. Então, eu creio que mês que vem nós já estaremos juntas, lado a lado, podendo celebrar o Senhor, né? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por causa do seu grande amor. Te louvamos porque não há Deus como o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é o nosso pastor e isso é suficiente para nós. Ó Pai, nós te pedimos que agora o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que o Senhor nos ensine as tuas verdades. Pai, sela essa palavra no nosso coração. Traz para nós, ó Deus, fortalecimento, renovo de fé, renovo de esperança. Ó Deus, direção, que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, haja na nossa vida agora, Senhor. Ó Pai, fala ao nosso coração. Nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje, tudo tem sido muito referente ao tempo que nós temos vivido. Mas eu quero perguntar, como que você tem reagido nesse tempo de crise? Nesses 4 meses que temos estado em casa, né? Desde março, temos estado dentro de casa, pouco a pouco nós já começamos a sair, mas a maior parte do tempo nós estamos em casa, sem muitas opções do que fazer lá fora. Como você tem reagido? Como você tem reagido diante do inesperado? Não sabemos o que será amanhã, mas também não temos que saber porque o nosso amanhã está nas mãos do Senhor, não é verdade? Então, lá em Tiago 1, versículo 2, fala: tendes motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Parece tão ilógico, parece tão sem sentido dizer ter alegria, toda alegria, e de passar por várias provações. Como entender isso? Como entender? Mas dependendo da nossa postura diante das lutas, diante das provações, nós passaremos com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós podemos passar na luta com alegria, sabendo, meu Deus, tem o controle disso na mão. Nós temos inúmeras promessas do Senhor na palavra de Deus para nós, mas entre a liberação da promessa e o cumprimento dessa promessa na nossa vida, existe um hífen, existe um espaço, um tempo, existe um processo, existe um caminho que nós temos que percorrer. E é aí, neste hífen, que nós precisamos ser aprovadas. É aí que nós vamos mostrar se nós confiamos verdadeiramente no Senhor ou se nós confiamos na nossa força, no nosso jeito de fazer as coisas. Nós estamos vivendo um tempo muito desconhecido, nunca experimentamos isso antes, não é verdade? Mas esse tempo, ele tem gerado o que dentro de nós? Ele pode gerar ansiedade, incerteza, ele pode gerar um desconforto, dependendo de onde está ancorada a nossa fé.
ele só vai nos deixar inseguros dependendo de onde está ancorada a nossa fé. Nós passaremos esse tempo com alegria, com paz no coração, com a certeza da vitória, se a nossa fé estiver ancorada em Deus. Ou nós passaremos murmurando, tendo crises de ansiedade, de medo, se nossa fé está ancorada nas circunstâncias. Então, depende de onde está a nossa fé. E por isso esse versículo fala: tendes motivo de toda alegria ou passardes por provações. Porque dependendo de onde está a sua fé, você terá a sua vitória. Diante disso, eu queria meditar na vida de uma mulher que encarou as provações, ela cumpriu o propósito da sua chamada e ela obteve a vitória. Claro que obtém a vitória. Confiou no Senhor, dependeu do Senhor, se dispôs ao Senhor. Essa moça se chama Esther, era uma moça ainda, bem jovem, judia, cheia de sonhos, que aguardava o seu amado do meio do seu povo, para dar continuidade à sua descendência. Esther, seu primo Mordecai e o seu povo, os judeus, estavam exilados na Pérsia e eram, como exilados, um povo sem sonhos, sem direitos, sem esperança. Eles não tinham direito a nada. Ela enfrentou vários desafios para sobreviver numa terra estranha, numa terra que não era dela. Costumes, a língua, o jeito de viver daquele lugar e ter sido tirada da sua terra como uma mulher livre, ser levada cativa. Ela teve que se adaptar. Ela enfrentou inimigos que queriam matá-la e matar o seu povo. Ela vivia um tempo onde o futuro era muito incerto. Será que isso se assemelha a gente? Nós não somos exilados, mas nós temos que nos adaptar a uma terra que não é a nossa. Nós temos vivido um tempo de incertezas, nós temos vivido diante de crises e nós temos que enfrentar, crendo, depositando o nosso futuro, os nossos cuidados nas mãos de Deus. Ela tinha tudo, sendo uma exilada, ela tinha tudo para ser amargurada, ansiosa, deprimida, quem sabe até revoltada. No entanto, Esther enxergava além dos obstáculos. Ela se recusava a se intimidar diante das dificuldades. Esther sabia confiar em Deus e ela sabia quem era Deus. Ela sabia que Deus jamais nos pede algo para trazer prejuízo para nós. Muito pelo contrário, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Esther conhecia Deus. E a falta do conhecimento de Deus, de quem Ele é, do que Ele pode fazer, a falta de conhecimento da sua palavra e das promessas que estão na sua palavra, é que nos deixam ansiosas, temerosas, inseguras. Nós precisamos trazer à memória os feitos do Senhor. Vez por outra, nós precisamos olhar para trás. De vez em quando, precisamos olhar para trás e ver o que Deus já fez por nós. Os vários livramentos, as várias vezes que Deus proveu, as várias vezes que Deus se manifestou em graça e misericórdia para conosco. Olhar para trás e ver a fidelidade de Deus. Deus nunca faltou, Deus nunca nos abandonou. E isto, quando eu trago essas coisas à minha memória, quando eu trago à minha mente, ao meu coração, a memória da palavra de Deus, isso traz para mim esperança. O nosso Deus é o mesmo hoje. O nosso Deus, Ele não muda. E é esse Deus que cuida de nós. É esse Deus que está vendo todas as coisas que acontecem conosco e Ele cuida de nós. Sabe, dias comuns
podem se transformar em dias extraordinários. Ouça isso, dias comuns podem se transformar em dias extraordinários que mudam a nossa vida de um momento para o outro. Muda completamente o curso da nossa vida. Nós só precisamos estar atentas, vigilantes, disponíveis para fazer parte dos planos de Deus para nós. Noé estava construindo aquela arca, 120 anos, porque ele ouviu o Senhor dizer para ele que era para construir uma arca. Noé estava ali construindo e num dia a chuva chegou e Deus fechou a porta daquela arca com Noé e toda a sua família lá dentro, livrando-os do dilúvio, onde toda a humanidade foi destruída. Um dia, Moisés, depois de viver anos no Egito, de estar anos pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, um dia, andando pelo campo, ele viu uma sarça ardendo e dali Deus o comissionou para ser o libertador do seu povo ali no Egito. Um dia, Davi, ainda menino, pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé e Samuel chegou na casa dele um dia e o ungiu como futuro rei de Israel. Saulo de Tarso, um judeu zeloso, mas que perseguia a igreja de Cristo. E numa das suas viagens, indo a Damasco, num dia, Jesus se manifesta a ele num grande clarão, numa manifestação tão forte que ele caiu do cavalo e ficou cego. Mas naquele dia, Deus o chamou para ser pregador da palavra do Senhor, para ser aquele que levaria a palavra de Deus aos gentios. Um dia, Deus transforma dias comuns em dias extraordinários. Aguarde o seu dia. Não desanime. A sua hora, a nossa hora da grande transformação, que talvez ainda estejamos esperando alguma coisa extraordinária. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Foi assim com Esther. Foi assim. Um dia, o rei da Pérsia estava dando um grande banquete. Levaram-se dias nesse banquete, nessa festa, e ele queria mostrar toda a riqueza do seu reino. E num dado momento, ele chama Vasti, ele convoca Vasti a se apresentar ali naquele salão para mostrar toda a sua beleza também. E Vasti recusa o convite do rei. E isto lhe custou ser destituída da sua posição de rainha, por causa daquela escolha que ela tinha feito. Passou-se o tempo e foi convocado que todas as moças do reino, todas as virgens deveriam se apresentar para fazer parte ali do harém do rei. E uma delas seria escolhida para ser a rainha, a substituta de Vasti, que tinha negado um convite do rei. Nunca negue um convite do rei. O Rei Jesus nos convida a tantas coisas e nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos para nós ouvirmos o convite do rei. Enfim, a Vasti negou, mas Deus tinha um propósito além. Então, as moças do reino foram convocadas e Esther alcançou o favor de todos os que a conheciam. Esther chegou ali debaixo da graça, porque Deus derrama graça sobre aquele que é escolhido dele. O rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres que estavam ali e que se apresentaram diante dele. Presta atenção nessa palavra. O rei amou Esther e a escolheu para fazê-la rainha. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior sobre a vida de Esther e a vida do seu povo. Deus estava escrevendo uma história. Desde a eternidade, Deus escreve todos os nossos dias, bem escritos e bem contados. Os planos
e os pensamentos do Senhor, eles são muito mais altos do que os nossos planos. Quando é que uma órfã exilada poderia se tornar a rainha de um país riquíssimo, um país forte? Esse rei, ele dominava sobre 127 províncias, ele era muito poderoso. Quando que uma menina exilada, judia, ia se tornar a rainha de um reino como este? Esse é um dos detalhes dos impossíveis de Deus para nós. Ele traz à existência coisas que não existem. Queridas, aquilo que ele escreveu para a minha vida, para a sua vida, Deus trará à existência. Ele fará dos seus dias comuns dias extraordinários. Confie no Senhor. Esther foi escolhida por Deus, e não temeu fazer a vontade de Deus, pois ela confiava no Senhor. Esther, ela revela qualidades extraordinárias de quem anda com Deus. Ela aprendia de Deus. Esther tinha um coração sensível para entender a vontade de Deus para a vida dela. Ela era uma menina sábia. Ela se tornou uma mulher muito sábia. Ela era temperada, ela era prudente, ela tinha controle de si, ela sabia quando falar e o quanto falar, ela sabia o momento de falar. Esther era graciosa. Todos viam graça e davam favor a Esther. Esther era humilde. Ela sabia obedecer, ela era submissa. Mesmo quando se tornou rainha, ela não deixou de ouvir os conselhos de seu primo Mordecai. Ela ouvia conselhos e era submissa. Esther se sabia mover no mundo espiritual. Ela não dependeu da sua força, da sua posição para alcançar as coisas. Ela dependeu do favor de Deus. Diante da crise, ela convocou um jejum e uma oração por 3 dias para ouvir de Deus a estratégia, para ter de Deus a porta aberta, para ter de Deus o livramento, a solução daquela situação que só Deus poderia fazer alguma coisa. Ela não recuou diante de um decreto de morte. Ela confiou em Deus e ela foi firme até o fim. Ela entendeu que para tal conjuntura ela tinha sido chamada para estar ali como rainha naquele lugar. Ela entendeu que Deus é que ia fazer todas as coisas. E ela não temeu, ela disse: se eu perecer, eu pereci, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou entrar ali na presença do rei e eu vou falar sobre esta questão que está acontecendo contra esse motim, contra o povo de Israel. Eu precisava ter dito para você que você leia o livro de Esther todo. É uma história maravilhosa para você entender do que eu estou falando com você. No desenrolar da história, Amã, que era o assessor do rei, ele odiava Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante dele. Mordecai só se curvava diante de Deus. Temos que saber diante de quem nós nos curvamos. Nós nos curvamos só diante de Deus. E Amã detestava Mordecai. E por causa disso detestava também os judeus. Então ele vai no rei e faz o rei assinar um decreto de que o povo persa poderia ir contra, agredir, ferir, matar o povo judeu. E esse decreto foi promulgado por todos os lados. Era uma lei persa e a lei persa não é desfeita. Um decreto não é revogado. O inimigo e Mordecai e Amã faz todo esse complô contra Mordecai. Manda construir uma forca para matar Mordecai. Mas no meio de todo aquele planejamento maligno de Amã,
ele é que é pendurado naquela forca. Ele, a sua esposa, os seus filhos são mortos, porque as nossas escolhas afetam a nossa descendência. Isso é muito sério. As nossas escolhas afetam a nossa descendência. Mas Mordecai sai livre. Mordecai passa a ocupar a posição que era de Amã, porque Amã é que foi enforcado naquela forca. Sabe, nós aprendemos aqui que quando o inimigo se levanta contra nós, ele só se levanta para cair diante de nós, porque Deus é que depõe, que destrói, é quem desfaz as ações do inimigo contra nós. Graças a Deus por isso. Ele é o nosso defensor, ele é o nosso juiz, ele é aquele que nos defende. Oh, maravilha, o nosso Deus nos defende. Mordecai é honrado, ele não se curvou diante de um Amã, ele sofria as humilhações de Amã, mas Amã teve que ir lá e honrar Mordecai. Olha o que Deus faz. Permaneça no lugar onde Deus te colocou. Permaneça confiando e obedecendo o Senhor, porque o Senhor te colocará em lugares altos. O Senhor fará na sua vida o que ninguém pode fazer. O Senhor nos surpreenderá. O decreto, como eu disse, não podia ser revogado. E havia um decreto de morte para o povo judeu. Mas aí Assuero assina um novo decreto onde o povo poderia se defender. E com isso houve grande livramento no meio do povo. Nós aprendemos aqui a lição de que os propósitos, os planos de Deus, eles jamais, ouça essa palavra, os planos, os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Aquilo que ele planejou, ele mesmo vai cumprir em nós. O povo de Deus foi protegido e livrado. A palavra de Deus fala que o Senhor, por causa do seu grande nome, ele nos protegerá. Essa crise de pandemia, essa crise financeira, essa crise de incertezas, o mundo está caminhando para muito ruim. É no meio dessa crise toda, Deus, o Senhor, nos livrará. Quando o povo estava em escravidão no Egito, quando o povo estava sofrendo e clamou, o clamor subiu ao Senhor, Deus enviou Moisés para o livrar. Quando o povo estava com fome, depois, numa grande fome, Deus enviou José para trazer providência de comida, guardou comida e todos os povos ali em volta puderam obter comida do Egito, porque tinha José, um servo de Deus ali administrando. Deus colocou José numa posição mais alta, ele só era abaixo de Faraó. A mesma coisa ele fez com Daniel. Deus enviou Jesus como homem, com um plano de redenção para salvar o pecador, o perdido, porque Deus nos ama, porque Deus não nos quer sofrendo, Ele planejou salvação. Então Deus sempre envia a providência dele para nós. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós, suas mãos não estão encurtadas que não possam salvar, nem surdos os seus ouvidos que não podem ouvir o nosso clamor. Deus está atento à nossa vida, à nossa situação. Ele jamais perde o controle. O guarda de Israel não pisca, não tosqueneja, ele não se distrai, ele está atento, ele ouve a nossa oração e o nosso clamor. Como está a sua vida agora, querida? Quais são os seus desafios nesse momento? Quais são? Quais são as coisas que você tem medo? It's ok. Nós podemos ter medo, nós só não podemos ser dominadas pelo medo. Nós podemos nos preocupar,
Não podemos ser dominadas pela preocupação. A Bíblia fala, lance os seus cuidados para o Senhor, entregue para Ele as suas preocupações, deixe o Senhor agir, deixe o Senhor fazer o que Ele precisa fazer. Ele sabe como e quando fazer. É interessante que neste livro de Esther, o nome de Deus não aparece nenhuma vez, nenhuma referência a Deus. Mas nós vemos o mover extraordinário, poderoso, soberano, sobrenatural do nosso Deus. Então, nos ensina que quer você veja, quer você não veja que Deus está trabalhando, Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando em nosso favor. Guarde isso, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele trabalha para aquele que nele espera. Essa é a nossa garantia. Deus age por nós. Deus, Ele é especialista em transformar o nosso cotidiano, a nossa rotina, a nossa mesmice, talvez. Ele é especialista em transformar o nosso cotidiano em um dia extraordinário, de um dia para o outro. Ele pode fazer todas as coisas mudar o rumo das nossas coisas, da nossa vida, mudar a nossa sorte. Ele diz na sua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte, farei mudar a minha sorte. Ele é especialista em mudar a nossa história. Tudo faz Deus perfeito no devido tempo. Ele tem um tempo e um modo. A sua rotina, Deus vai fazer mudar para algo extraordinário. Aquilo que parece estar a mesma coisa, entra dia, sai dia, nada muda, tá tudo igual. Vai chegar a hora que Deus vai falar, muda. Muda agora. A sua hora vai chegar. Por isso, não recue, não desanime, creia, tome posição e veja e espere o grande livramento, a grande solução, o extraordinário de Deus. Ele escreveu todos os nossos dias bem escritos e bem contados. E os pensamentos dele, os caminhos dele são muito mais altos que os nossos, são perfeitos e são para dar o fim que nós desejamos. Deus não quer tirar da gente o gozo, a alegria, o prazer das coisas. Ele não quer tirar da gente o desejo, o direito de sonhar, não. Ele quer satisfazer os desejos do nosso coração. Tenha um coração disponível. Tenha um coração disponível para servir o Senhor em submissão, em disposição, em alegria, em amor, buscando fazer a vontade do Senhor. Não gemendo, não reclamando, não questionando, mas crendo, sem temor, igual Esther. Foi para essa conjuntura que eu vim? Então eu vou. Se perecer, eu pereci. Mas no plano de Deus, ela não pereceria. Ela seria vitoriosa. O plano de Deus para nós é nos dar vitória, é nos abençoar, é nos fazer prósperos. Prósperos é não ter necessidade sem ser suprida. Isso é que é ser próspero. O plano de Deus para nós é nos abençoar. Esther enfrentou exílio, Esther enfrentou... Você já imaginou a competição dentro de um harém? Todas queriam ser a rainha. Então elas deviam ter muita competição ali dentro. Esther enfrentou competições. Esther enfrentou perigo de ser morta juntamente com seu povo. Chegaria a hora que ela ia ser descoberta como sendo judia.
Esther enfrentou provações, mas porque ela confiou em Deus, porque ela dependeu de Deus, porque ela se deixou ser usada por Deus. Ela foi elevada à posição mais alta que a mulher podia chegar, que era a posição de rainha. Ela foi amada pelo seu esposo. Lembra que eu falei lá no princípio, Esther tinha o sonho de encontrar um amor do meio do seu povo para fazer dar continuidade à sua descendência. Esther não foi julgada ali para ser esposa de um rei. Não, a Esther foi amada por esse rei. A Esther era cheia de graça. Todos que a rodeavam eram graciosos com Esther, porque Esther era cheia de graça. Ela alcançou favor de todos. Esther alcançou, por causa da sua disponibilidade de estar ali em defesa do seu povo, ela pôde celebrar grande festa que marcou a história do povo de Israel. Até hoje, até nos dias atuais, a festa de Purim é celebrada, onde tem banquetes, onde se trocam presentes, onde se celebra com muita alegria, uma festa muito alegre. Até nos dias de hoje, essa festa é celebrada. Por quê? Porque uma menina exilada, sem futuro, se dispôs nas mãos do Senhor para que ele a usasse para preservar mais uma vez o povo de Deus. Até hoje, essa festa é celebrada. Quando nós nos dispomos, nós temos celebração para sempre. Celebração quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, quando nós buscamos a salvação de Jesus, nós teremos celebração eterna na presença do Senhor. Olha que coisa maravilhosa! Eternamente nós desfrutaremos da presença do Rei dos Reis, a noiva, nós, a igreja de Jesus. O Rei virá nos buscar e nós celebraremos para sempre, eternamente, na presença do Senhor. Por isso, querida, por isso, não desanime, não retroceda diante da luta, não tenha medo desse momento de crise. Entregue sua vida, os seus cuidados para o Senhor, entregue a sua vida para Jesus, busque o Senhor e a sua salvação. Entregue-se e fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou nada sem o Senhor, eu preciso da sua salvação, da sua redenção. Toma minha vida, toma minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero o registro de que eu sou sua noiva, que eu sou sua esposa. Eu quero celebrar com o Senhor para sempre. Entregue o seu coração ao Senhor, reconheça-o em todos os teus caminhos, reconheça-o em todas as suas decisões, deixe Ele ser o soberano na sua vida, aquele que vai te guiar e te aconselhar. Confie os seus cuidados, os seus afazeres, as suas preocupações, confie, lance para o Senhor. Todas elas, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ele é Deus que nos surpreende. Olha o quanto Ele surpreendeu Esther, surpreendeu Mordecai, surpreendeu o povo judeu naquele contexto ali. Ele é o mesmo Deus que quer nos surpreender a cada dia, transformar a nossa rotina em dias extraordinários, onde nós veremos Deus agir de forma sobrenatural em nosso favor, porque nós somos alvos do seu amor. Descansa, portanto, descansa, confia, espera, deixa Deus agir, Ele é fiel, e acima de tudo, Ele é um Deus de amor, Ele nos ama.
Não recue diante daquilo que o Senhor te comissionar. Esteja disponível, sempre pronta para atender um chamado de Deus. E alegre-se. Alegre-se na presença do Senhor, porque o que Deus tem separado para nós é celebração eterna com Ele, aonde Ele está, preparando-nos lugar, e breve, muito em breve, Ele virá nos buscar. Que Deus te abençoe com paz, com alegria no seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu nome. Te adoramos, Deus. O Senhor é imutável. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que opera maravilhas. Te louvamos por tua palavra, que nos ensina, que traz à nossa memória os teus grandes feitos no passado, e o Senhor é o mesmo Deus hoje. E nós sabemos que o Senhor é o Deus que escreveu os nossos dias, e o que o Senhor escreveu para nós são dias de bênção. No meio das provações e dos vales, nós temos bênção, nós temos provisão, nós temos, sobretudo, a tua presença. E por isso, Senhor, nós queremos declarar, nós confiamos em ti, nós esperamos no Senhor e nós descansamos em ti, Pai. Te louvamos, te agradecemos por tua palavra. Abençoa aquele coração que estava aflito, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde, sustente, fortaleça, encoraje cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, amém.